A importância do Espírito em sua vida e na minha vida. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque esse assunto é importante, é decisivo, é algo que nós não podemos negligenciar, nós não podemos desvalorizar, nós não podemos fazer com que ele não tenha importância em nossas vidas. Pelo contrário, nós temos que dar importância ao Espírito em nossas vidas. Porque o Senhor Jesus enviou o Espírito da verdade para nos guiar a toda a verdade. Isso por si só já é algo muito sério e importante. Tanto na sua vida como na minha vida também. Porque se tem uma coisa que o Senhor Jesus quer, é que toda pessoa, pelo Espírito da verdade, seja guiada a toda a verdade. Então, quando ele nos guia a toda a verdade, nós ficamos conhecendo a verdade. Somos instruídos à verdade. Somos enchidos por toda a plenitude da verdade. De forma que em nosso corpo, alma e espírito não existe lugar para mentira ou qualquer coisa contra a verdade. O Espírito, ele nos dá essa condição de podermos viver em favor da verdade. Ele nos esclarece a verdade. Ele nos enche de verdade para que dessa verdade nunca possamos nos desviar em tempo algum. Então, o Espírito é algo fundamental para a vida em Cristo. É algo essencial. Sem o Espírito, não existe vida em Cristo em tempo algum. Então, cada pessoa hoje tem que dar valor ao Espírito, fazendo o Espírito estar atuante em sua vida. Todos os dias tem que haver uma comunhão do Espírito com cada um de nós. Então, nós devemos entender isso, porque não podemos, em tempo algum, querer que o espírito do mundo entre em nossas vidas. Não podemos deixar isso acontecer, porque o espírito do mundo, vai trazer todas as coisas erradas. Os pecados, as abominações, as iniquidades, as impiedades e várias outras coisas erradas que são inconvenientes e incompatíveis para a vida de todo aquele que está em Cristo, como eu e você. Então, é necessário sim não deixarmos isso acontecer. E para que tenhamos a real, como é que posso dizer assim, a real eficácia do Espírito nas nossas vidas, devemos entender um pouco sobre o Espírito, porque existem muitos textos nas Escrituras falando sobre isso, para nos esclarecer, para nos inteirar desse conhecimento, para estarmos aptos a ter o Espírito em nossas vidas, atuando, nos falando, nos esclarecendo, nos conduzindo dia após dia. Então, cada um de nós agora temos que se encher do Espírito. Quem se enche do Espírito, com certeza vai ser guiado a toda a verdade, vai ser esclarecido. Não vai ter dúvida alguma mais, mas sim certeza e convicção. Porque uma das coisas que o Espírito faz é trazer isso para o ser humano, para você e para mim. De forma que assim, cheios do Espírito, possamos continuar a nossa carreira em Cristo com perseverança, com coragem, com determinação, sempre incentivados, sempre tendo bom ânimo, sempre tendo essa viva esperança em nossas vidas, para que possamos dar razão dessa esperança para aqueles que nos pedirem. Então, é necessário entender essa questão, porque o Espírito que o Senhor Jesus enviou, ele não enviou ele à toa, para não fazer nada, para enfeitar. Não, ele enviou o Espírito com uma função específica, que é nos guiar a toda a verdade. Então, se você quer chegar à verdade, é necessário ter o Espírito em sua vida. É preciso
dar valor ao Espírito, deixar ele agir com toda a fluência, com toda a intensidade em sua vida. Então, eu vou ler aqui alguns textos para encorajar, incentivar e estimular aos irmãos hoje para que deem valor ao Espírito. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Então, vou usar aqui as Escrituras mais uma vez. Então, o texto diz assim, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito, com E maiúsculo, se referindo ao Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Ele fala com o nosso espírito e traz essa concordância de que somos filhos de Deus. O Espírito faz com que nós entendamos claramente a verdade de que somos filhos de Deus, sim, porque é isso que está escrito aqui. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, só podemos clamar Abba, Pai pelo Espírito que recebemos. Esse Espírito tem que ser valorizado em nossas vidas. Então, cada um de nós agora já temos essa comprovação, essa certeza de que somos filhos de Deus, porque o Espírito, ele testifica com o nosso Espírito a respeito disso. E agora não podemos ter dúvidas a respeito disso. Então, a ação do Espírito foi eficaz nesse sentido de testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, temos que agir como tais agora, como filhos de Deus, irrepreensíveis, imaculados, separados para Ele, para honrarmos a Ele, adorarmos a Ele no Espírito também. Então, isso é muito importante. O próximo texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Deixa eu achar aqui o texto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Então, eu vou ler aqui o texto, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito que nós temos é o Espírito de Deus. Ele nos fez conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, nós temos esse conhecimento, que é trazido pelo Espírito. Agora, não podemos desprezar esse conhecimento. Não podemos negligenciar, não podemos achar que isso não significa nada. Pelo contrário, temos que dar valor a esse conhecimento que é nos dado pelo Espírito. Esse conhecimento é importante demais, é decisivo para a vida de todo aquele que está em Cristo. Sem esse conhecimento, ficamos, como é que eu posso dizer assim? Ficamos ignorantes, ficamos na condição de quem não sabe nada, de quem não entende. Então, o Espírito traz para você e para mim a noção desse conhecimento perfeito, porque isso é que é importante. Então, esse texto fala muito bem claro, porque o Espírito é aquele que conhece as coisas de Deus. Porque já escrito assim, ó, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, só o Espírito de Deus conhece as coisas do próprio Deus.
E esse Espírito de Deus, ele nos revela isso. As coisas profundas de Deus, as profundezas de Deus é nos revelada pelo Espírito. Agora, as profundezas de Deus são coisas que nós já conhecemos. Então, nós não podemos ignorar isso. É preciso que nós possamos que possamos estar aprofundados nisso cada vez mais, com interesse, com vontade de querer conhecer isso. Então isso é importante se dizer a respeito do Espírito. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Então, nós, ao longo de nossa vida, não podemos entristecer o Espírito, em tempo algum, com nenhuma atitude. Nada do que possamos pensar, falar e agir pode entristecer o Espírito. Não podemos ter essa atitude errada. E sim, devemos fazer com que o Espírito se sinta alegre. Temos que alegrar o Espírito, não entristecer. Temos que alegrar o Espírito em nossas vidas. Então esse texto vai falar a respeito disso. Está escrito assim, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, nós fomos selados para o dia da redenção pelo Espírito. Por isso, não podemos entristecer o Espírito em tempo algum, com as nossas atitudes, com o nosso modo de pensar, de falar e de agir. Quem faz isso está errado. Muitas pessoas fazem coisas que entristecem o Espírito Santo. E isso é algo errado. E se é algo errado, não podemos continuar praticando. Não podemos ter esse vício de ficar entristecendo o Espírito Santo. Não podemos dar vazão a esse vício que faz com que possamos entristecer o Espírito Santo. Então, é preciso se conscientizar disso e acertar para assim poder alegrar o Espírito com as atitudes certas, com as atitudes de pessoas que andam na retidão, pessoas que não se deixam levar ou serem seduzidas ou enredadas por coisas erradas. Então, é preciso que nós entendamos que não podemos entristecer o Espírito Santo em tempo algum. Essa é a noção. Essa é a verdade. Então, nós devemos entender isso, porque quanto mais as nossas práticas forem práticas que possam agradar ao Senhor Jesus em todo o tempo, para que possamos viver para o inteiro agrado dele, isso vai contribuir para que possamos alegrar o Espírito Santo e não entristecer. Não faça nada que possa entristecer o Espírito Santo. Isso vai ser algo muito ruim para você e para mim também. Essa é a consciência que nós devemos ter, de podermos alegrar o Espírito Santo. Ele tem que estar alegre, ele tem que estar satisfeito com aquilo que fazemos. Então, isso nós devemos aprender essa lição, de não entristecer o Espírito Santo. Então, que nós possamos aprender isso e assim que essa lição for aprendida, colocarmos ela em prática, para que assim possamos alegrar o Espírito Santo com as nossas atitudes, com o nosso modo de pensar e de falar. Então, essa é a palavra certa que Paulo escreveu aqui para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Essa mesma palavra serve para você e para mim hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses 3, versículos 2 e 3. Então, está escrito assim, ó. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, você tem que se acautelar dos cães, dos maus obreiros
e da falsa circuncisão. Isso é algo que você tem que fazer todos os dias até o dia em que você morrer. Você não pode dar lugar ou ocasião para os cães ou para os maus obreiros e nem mesmo para aqueles que são da falsa circuncisão. Por que você não pode fazer isso? Agora ele vai explicar por que você não pode fazer isso. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, ele deixa bem claro que nós, ou seja, você e eu, ele generaliza isso. Nós adoramos a Deus no Espírito. É no Espírito que adoramos a Deus. Não precisamos entrar em templos construídos por mãos humanas para adorar a Deus. Isso é errado. Porque nós adoramos a Deus no Espírito. Está bem claro isso aqui. E se está bem claro, nós devemos entender dessa forma. Porque é a verdade. Então, temos que andar em conformidade com essa verdade. De sabermos que nós adoramos a Deus no Espírito. E não confiamos, ou melhor, nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, aqueles que adoram a Deus no Espírito, eles têm que se gloriar em Cristo Jesus e não confiarem na carne mais. A carne aqui não é a carne do nosso corpo físico. Não, a carne aqui é a antiga aliança ou lei mosaica. Não podemos confiar mais nisso. Porque agora nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Não podemos nos gloriar na carne. Temos que nos gloriar em Cristo Jesus. Ele sim disse está consumado. É nesse que nós devemos confiar sempre. E devemos adorar a Deus no Espírito. Foi isso o que o Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana. Então, é isso que nós devemos entender. E esse entendimento é nos dado pelo Espírito, porque Ele está nos guiando a toda a verdade. E a verdade para a qual Ele está nos guiando agora é que nós adoramos a Deus no Espírito. Agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 13. Então, eu vou fechar com esse versículo aqui, ó. Está escrito assim: não apagueis o Espírito. É muito bem claro. Não apagueis o Espírito. Você não pode apagar o Espírito. Eu não posso apagar o Espírito em tempo algum. Pelo contrário, temos que deixar ele vivo, ativo, atuante, operante em nossas vidas. Isso sim é algo decisivo para a vida em Cristo. Porque sem o Espírito não existe vida em Cristo. Não tem como isso acontecer. Então, não podemos apagar o Espírito em tempo algum. Temos que deixar ele agir em nossas vidas. Todos os dias. Então, que nós possamos entender essa questão. Porque o Espírito, ele tem que estar em nossas vidas. Ele tem que fazer muitas coisas em nossas vidas. Nós temos que deixar isso acontecer. Não podemos agir de forma que possamos impedir a ação do Espírito em nossas vidas. Aqueles que apagam o Espírito estão, digamos assim, morrendo. Porque é o Espírito que dá vida. É o Espírito que nos relembra as palavras do Senhor Jesus. É pelo Espírito que nós ouvimos a voz de Deus e do Senhor Jesus. Quando apagamos o Espírito, não ouvimos nada. A vida em Cristo morre, seca, murcha, apodrece. Então, é necessário não apagar o Espírito. Não podemos apagar o Espírito. Nós devemos deixar o Espírito vivo, ativo em nossas vidas.
Então, essa palavra é para você e para mim. Agora que sabemos disso, temos que viver de acordo com o que está escrito. Porque o que está escrito foi escrito para você e para mim, com o intuito, com o objetivo de que possamos conhecer o Espírito e adorar a Deus no Espírito, e não entristecer o Espírito em tempo algum. Então, que essa palavra possa servir para a edificação do corpo de Cristo hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.